Boa noite, está no ar o Jornal BKM. Eu sou Elder Kelvis trazendo as notícias principais desta semana para vocês. Em nossa 11ª edição, fique com as seguintes notícias. A BIM registrou devolução de computador e celular de ramagem após sua saída. Celular pode ser aliado para descobrir câmeras escondidas em quartos. Veja como se proteger. Pizzaria entrega pizza de papelão a cliente que fez Pix de 1 centavo e enviou comprovante falso. Já no mundo dos esportes com o nosso apresentador Messias Fernandes, líder Sesc Flamengo domina o Mirangá e vence a 10ª seguida na Superliga Feminina. Reunião na próxima semana organiza preparativos para a Copa Rio Sul de Futsal de 2024. Como a Globo freou a nova estratégia da Record e venceu a estreia do Paulistão, CEO da AlphaTauri explica: escolha por pilotos experientes. Queremos ser competitivos. Saiba as previsões climáticas da próxima semana com o nosso apresentador Johnny Pinho e no Hora Rural com Manuela Fidalgo. Carnes em embarques de patos crescem 18,9% em 2023, aponta a BPA. Associação questiona governo federal sobre importação de tilápia do Vietnã. Combustíveis, açúcar e soja mais baratos reduzem inflação no atacado no IGP 10 de janeiro. Soja no HEDGE Point reduz estimativa, mas pede cautela em cortes acentuados. E já no mundo dos entretenimentos, vem aí Ilhados com a Sogra, 2ª temporada. Golpistas fingem ser Roberto Carlos. Era só vestir o básico, Virgínia. Fique agora com o Jornal BKM. A BIM registrou devolução de computador e celular de Ramagem após sua saída. A BIM diz que Ramagem devolveu equipamentos e vai apurar como ele continuava com computador e celular da agência e de onde esses itens são. Em São Paulo, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, afirma que registrou a devolução de um notebook e celulares funcionais do deputado federal Alexandre Ramagem do PL, após sua exoneração em 2022. A apreensão de equipamentos internos em posse de seu ex-diretor-geral surpreendeu a agência, que vai investigar inclusive de qual departamento e quem seria o responsável pelo notebook e celular confiscado pela Polícia Federal nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro. O próprio deputado, em entrevista à Globo News, admitiu que computadores e telefones da ABIN continuavam com ele. Não tem utilização há mais de 3 anos, sem uso. Mesmo sem uso, não devolve. Poderia devolver, mas não devolvi, disse. A questão é que, segundo a ABIN, os computadores e celulares que eram de fato destinados à Ramagem foram devolvidos após sua saída da agência, em cumprimento ao protocolo de saída de qualquer um de seus integrantes. A BIM vai apurar de onde seriam estes equipamentos e como ficaram com Ramagem. A BIM afirma ainda que não tinha ciência de outros equipamentos em posse de Ramagem. Por isso, após a operação da Polícia Federal, a apuração interna da agência vai averiguar
como foi permitido que o deputado permanecesse com esses equipamentos e quais os departamentos pertencem o computador e o celular confiscado pela Polícia Federal com o parlamentar. Após entender o ocorrido, responsáveis pela apuração poderão ou não abrir uma investigação sobre eventuais responsabilidades sobre o caso. Faz parte do rito comum de desligamento de um agente da ABIN que ele passe por uma entrevista e que não possa deixar o órgão antes de devolver todos os equipamentos que estejam com ele. Esses itens são catalogados e há um controle interno com a atribuição de um código para cada um deles. Usualmente, se houver resistência ou não devolução, além de sindicância para apurar a apropriação indevida do patrimônio, o fato é comunicado a outros órgãos e, enquanto houver a pendência, não pode nem ser indicado a outros cargos no governo. Além do computador, agentes da ABIN usualmente recebem celulares que são trocados ao longo do tempo em razão de atualizações e um pendrive criptografado que dá acesso ao sistema interno da agência. Com ramagem foram apreendidos 20 pendrives. A Polícia Federal não respondeu ao jornal BKM se alguns desses pendrives pertencem à agência e se tem a característica de chaves de acesso. Este item é o mais sensível de todos, porque contém senhas de acesso a sistemas, inclusive remotamente, para quem estiver fora da agência. No entanto, a ABIN ressalta que o bloqueio das senhas por si só neutralizaria a tentativa de utilizá-lo para ter acesso aos sistemas. E-mails de ramagem e da ABIN paralela ainda aparecem no sistema. A ABIN afirma ao jornal BKM que todos os usuários e senhas de ramagem foram bloqueados após suas saídas, em um procedimento também comum na agência. Agentes da ABIN notaram, no entanto, uma situação um pouco usual. E-mails de ramagem e outros policiais federais que integravam a chamada ABIN paralela ainda aparecem em seus sistemas internos. Entre eles, por exemplo, está o e-mail de Marcelo Bormovetti, ex-xerife do Centro de Inteligência Nacional, e Luiz Felipe de Barros Félix, que foi lotado no gabinete do diretor-geral. Ambos foram alvos da Operação Vigilância Máxima da Polícia Federal, que murou a ABIN paralela no governo de Jair Bolsonaro do PL. Personal do 04 e braço direito de ramagem. Segundo apurou o jornal BKM, quando estava na agência, Bormovetti foi o responsável por mandar oficiais levantarem suspeitas sobre prefeitos e governadores em meio à pandemia da Covid. A ordem foi recebida com insatisfação por agentes da ABIN. O movimento foi visto internamente à época como uma tentativa de abastecer o presidente Jair Bolsonaro do PL, em meio a uma briga com estados e municípios no auge da CPI da Covid no Congresso Nacional. Já Luiz Felipe Barro Félix foi o agente que seguiu o personal trainer do filho 04 do presidente, Jair Renan, no estacionamento de sua residência em Brasília. Acabou pego no flagrante e até foi denunciado à polícia. A Polícia Federal suspeita que ele tenha sido escalado para provar que um carro dado a Jair Renan por empresários estavam, na verdade, em posse de seu amigo. A BIM diz que contas foram bloqueadas. O estranhamento dos agentes da BIM se dá em razão do fato de que os e-mails de outros colegas
por motivo de exoneração ou até mesmo de óbito, desaparecem do sistema como opção para envio ou troca de mensagens. Todas as mensagens e atos do agente permanecem no sistema para fim de manutenção de registros internos e auditoria, mas o desativamento de suas contas faz usualmente sumir o endereço de usuário para os demais oficiais e servidores. O jornal BKM enviou um e-mail para a caixa de ramagem e não houve um retorno que evidenciasse que o e-mail não mais existisse ou que não pode receber mensagens. A ABIN explica que e-mails são mantidos para fins de auditoria e que, de toda maneira, todos esses agentes tiveram suas contas bloqueadas para acesso após sua exoneração, ou seja, segundo a agência, não poderiam acessá-los de toda maneira. Agora com você, Esportes BKM. Tudo o que você precisa saber sobre o esporte no Brasil e no mundo. O Jornal BKM traz para você um resumo das atualizações do mundo dos esportes. Esportes BKM. Líder. Sesc Flamengo domina o Maringá e vence a 12ª da Superliga Feminina. Fora de casa, rubro-negro controla ações, triunfa por 3-0 e se mantém isolado na ponta da competição. Líder isolado, o Sesc Flamengo chegou à 10ª vitória seguida na Superliga Feminina, dessa quinta-feira 18. A equipe carioca foi ao ginásio municipal Chico Neto e bateu o Maringá por 3-0. Parciais de 20-25, 20-25 e 15-25. Agora o rubro-negro soma 33 pontos, com 11 triunfos e só uma derrota. O time paranaense, por sua vez, tem 6 resultados positivos e 6 negativos, com 18 pontos. A partida foi a primeira das equipes dos retornos da Superliga. Sabrina terminou como maior pontuadora com 16 pontos. Valquíria também, do Sesc Flamengo, ficou com o troféu Viva Vôlei e de melhor em quadra. Antes do jogo, Bernardinho, técnico do Sesc Flamengo, reclamou da iluminação do Chico Neto. O repórter Rodrigo Grando ainda relatou críticas ao calor, por conta de problema no ar-condicionado. A Prefeitura de Maringá improvisou refrigeradores no ginásio, mas a estratégia parece não ter funcionado. A todo momento a partida era paralisada para a secagem da quadra. Na próxima rodada da Superliga Feminina, o Maringá receberá o Osasco. O jogo será na quinta-feira 25, às 21 horas, de Brasília. Um dia depois, o Sesc Flamengo visitará Barueri, também às 21 horas de Brasília.
Como foi o jogo? Primeiro set, Maringá 20-25 Sesc Flamengo. Bria King, levantadora do Sesc Flamengo, foi responsável pelo primeiro ponto da partida, com uma bola de segunda. O rubro-negro logo abriu vantagem, chegando a 6-2. O Maringá então reagiu e cortou a diferença para um ponto apenas, mas com o bloqueio inspirado, a equipe carioca se manteve à frente do placar e chegou à reta final do set vencendo por 20-14. Uma boa sequência de Mariana Brambila no saque ainda fez as paranaenses encostarem, mas Fla fechou com 25-20. Segundo set, Maringá 20-25 Sesc Flamengo. O equilíbrio foi a tônica da parcial. Em um primeiro instante, o Maringá saiu na frente, mas quando um time tentava abrir vantagem, o outro ia buscar. O placar esteve empatado em 10-10 a partir da segunda metade do set. No entanto, o Sesc Flamengo administrou uma vantagem de 3 pontos, que até aumentou no fim. Em um ataque de Rony, o rubro-negro fechou em 25-20. Terceiro set, Maringá e Sesc Flamengo. O Sesc Flamengo entrou decidido a encerrar a partida, abriu 6-2 no início e ampliou a vantagem no decorrer da parcial, 10-5, 15-8 e 20-12. Sem grandes dificuldades e se permitindo ter momentos de descontração. O rubro-negro venceu o set por 25-15. O último ponto foi de Juju. Reunião na próxima semana organiza preparativos para a Copa Rio Sul de Futsal 2024. Encontro vai ser realizado na próxima quarta-feira, às 15 horas, na sucursal na TV Rio Sul, em Volta Redonda. Temas abordados serão regulamentos, arbitragem e torneio. Início com time de futsal feminino. Uma reunião marcada para a próxima quarta-feira vai dar andamento aos preparativos para a Copa Rio Sul de Futsal 2024. O encontro vai ser realizado às 15 horas na sucursal da TV Rio Sul em Volta Redonda. O evento vai contar com a participação da comissão organizadora da competição, responsáveis das secretarias municipais de esportes das cidades da região e representantes das equipes. Os temas abordados serão regulamento, arbitragem e demais questões sobre a competição, além da realização de um torneio, início com times de futsal feminino. Em 2024, a Copa Rio Sul de Futsal chega à sua 30ª edição. Este ano, as 24 cidades da área de cobertura da TV Rio Sul estão aptas a participar. O convite foi feito a Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Levi Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Pati de Alferes, Paulo de Frotim, Pinheiral, Piraí e Porto Real, entre outros. Como a Globo freou a nova estratégia da Record e venceu a estreia do Paulistão. A Globo levou a melhor na primeira disputa pela audiência aos domingos sobre a nova estratégia de horário da Record para as transmissões do Paulistão 2024. A emissora de Edir Macedo, que entra no terceiro ano de cobertura do estadual, teve Corinthians 1-0 Guarani como principal jogo do ano. A partida foi realizada às 18 horas do horário de Brasília,
2 horas mais tarde que praticado nas edições anteriores, quando a Record seguia o formulário tradicional da própria Globo, que usa as tardes de domingo para as partidas do Brasileirão até hoje. A vitória do Timão sobre o Bugre teve o melhor resultado da Record nesses 3 anos em termos de estreias, com 10 pontos de média, marcando 17% da participação sobre o total de televisores ligados na região metropolitana de São Paulo. De acordo com os dados consolidados da Kantar Ibope Media, apesar disso, o número não foi suficiente para chegar perto da liderança, graças a uma estratégia de contraprogramação da TV Globo. A emissora carioca, que exibiu no mesmo horário o Domingão Hulk, apostou em deixar o programa no ar sem intervalos comerciais, enquanto a Record estivesse com a bola rolando. Além disso, usou a força de suas novelas ao reunir os elencos de Terra e Paixão, encerrada na última sexta-feira 19, e Renascer, que estreia nesta segunda-feira 22, fazendo uma espécie de transição no ar entre as duas produções de telematurgia. O resultado foi a liderança garantida durante toda a concorrência com Corinthians e Guarani. A TV Globo marcou média de 14 pontos, com 25% de participação sobre o total de televisores ligados. A emissora ainda viu a audiência aumentar na comparação com os 4 domingos anteriores, com 8% a mais na média. Em São Paulo, cada ponto de audiência equivale, em 2024, 3.289 domicílios, ou 191.480 indivíduos. A Globo não transmite mais Paulistão desde o fim da temporada de 2021. A última final exibida foi entre São Paulo e Palmeiras, com título tricolor em disputa realizada no Morumbi, em maio daquele ano. A Record assumiu as transmissões em TV aberta a partir de 2022, para o início que vai até o fim do campeonato de 2025. É isso aí, é uma disputa de emissora, disputa de gigante. É briga de gigante, meu garoto. O que é isso, menininho? Não tem condição não, tá? Se ficar na frente, atropela. Fórmula 1. CEO da AlphaTauri explica a escolha por pilotos experientes. Queremos ser competitivo. Peter justificou a escolha por pilotos experientes na AlphaTauri para 2024 e disse que a opção faz parte da busca para a competitividade. De acordo com o CEO, a equipe italiana novatos possui mais dificuldades em transmitir informações aos engenheiros. A AlphaTauri, equipe B da Red Bull da Fórmula 1, sempre foi utilizada como um terreno fértil para desenvolvimento de jovens talentos. Oriundo do programa de pilotos da marca austríaca, no entanto, fugindo com um pouco dessa tradição, a 8ª colocada no Mundial de Construtores em 2023, optou por ter uma dupla mais experiente para este ano. Yuki Tsunoda, que vai para a 4ª temporada no Mundial, e Daniel Ricciardo, de 34 anos, dono da 8ª vitória na Fórmula 1. De acordo com Peter Bayer, CEO da esquadra italiana, a escolha foi feita com o intuito de tornar o grupo mais competitivo, já que novatos não conseguem transmitir informações com tantas facilidades aos engenheiros. Após as 2 últimas temporadas terem sido muito abaixo das expectativas, a Red Bull decidiu fazer uma completa reformulação em sua equipe irmã. Além das mudanças na estrutura de trabalho e o aumento de número de peças que agora serão adquiridas dos taurinos, o time da Faenza também terá um novo chefe de equipe,
Laurent Mekies, escolhido para ocupar a posição deixada por Franz. Os acionistas, quando estavam definidos os planos, disseram: "Queremos que vocês sejam competitivos." Franz Tost sempre diz: "E honestamente concordo 100% que um jovem piloto precisa de 3 anos para estar pronto para a Fórmula 1, explicou Peter. Abre aspas. Com toda a complexidade que o esporte exige agora, a quantidade de informações que os novatos têm que digerir, processar e depois nos passar para que possamos entender o que fazer, como alterar as configurações para sermos competitivos, eles precisam de muito tempo para isso." Fecha aspas. Ainda de acordo com o mandatário, a mudança de mentalidade dentro da AlphaTauri aconteceu quando Liam Lawson teve que substituir Ricciardo, que fraturou a mão esquerda após um acidente durante o fim de semana no GP da Holanda. Apesar de ser um novato neozelandês, fez boas corridas ao volante da ATO4, conquistando 2 pontos com a 9ª posição no GP de Singapura, porém em comparação com o experiente australiano. Lawson teve mais dificuldades para transmitir informações aos engenheiros. Abre aspas. "Eu soube disso quando colocamos um jovem piloto no carro", fecha aspas, disse Bayer, se referindo à chegada de Liam. Abre aspas. "O que acontece é que mudanças no fluxo de informações, um piloto experiente como Daniel dá a sua contribuição ao engenheiro. Por sua vez, a entrega à sala de operações e volta com uma informação", fecha aspas. Novamente, abre aspas, "com um piloto jovem, a informação flui da sala de operações para os engenheiros, no pit wall para o piloto. Tenha cuidado constante naquela curva, freie mais tarde ou verifique a traseira. Por exemplo, sinceramente, é como no teatro, o engenheiro está sempre ocupado falando no rádio. Enquanto com Hugo Daniel, ele fica tranquilo, poucas informações e está tudo resolvido", fecha aspas, explicou o diretor executivo. Mais uma vez, abre aspas. "Você sente a diferença? E então, é claro, o trabalho que fazemos com ele no simulador. O desempenho do carro é algo completamente diferente. Por isso, um piloto experiente assume responsabilidades por um jovem. E esse jovem também precisa estar preparado", fecha aspas, concluiu o homem forte da AlphaTauri. A AlphaTauri ainda não anunciou a data da apresentação do carro da temporada 2024 da Fórmula 1. E esses foram os resumos do mundo dos esportes pra você! E estamos iniciando agora mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. E agora estarei apresentando a vocês as previsões climáticas semanais para São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Iniciando agora por Campinas, o domingo do Campineiro será um domingo bastante chuvoso.
mínima de 18 graus, máxima de 28, promete tempestades leves de raios e trovões, né? 70% de risco de chuva, chuva no qual se promete iniciar a partir das 10, 11 horas da manhã e finalizar já lá pela parte da noite. Indo agora para a segunda-feira do trabalhador campineiro, uma segunda-feira que promete ser bem oposta de domingo, uma segunda-feira que será 100% de sol, mínima de 19 graus, máxima de 30 e zero risco de chuva. Agora na terça-feira já promete ser bastante nublado, zero risco de chuva, todavia o tempo promete ser fechado do dia até a noite. Agora quarta-feira já promete mínima de 19, máxima de 31, tempestades isoladas de raios e trovões, um dia que também promete ser bastante nublado, todavia com risco de chuva. Já na quinta-feira, mínima de 19, máxima de 31, tempestades leves de raios e trovões, 70% de risco de chuva, chuva no qual irá cair pela parte da tarde, entre as 15 e 16 horas, e promete finalizar já pela parte da noite. E já a sexta-feira, mínima de 20 graus, máxima de 30, tempestades isoladas com chuvas, raios, trovões, né? Chuva também, né? No caso, promete também cair assim como na quinta, na sexta também, para a parte da tarde, entre as 15 e 16 horas e finalizar pela parte da noite. Para finalizar, o sábado, mínima de 20, máxima de 29, tempestades leves de chuvas, pancada de chuva, raios, trovões, que também promete risco de chuva, no qual dessa vez já promete ser mais forte. Inicia pela manhã e finaliza pela parte da noite. E agora indo para São Paulo, a terra da garoa, no qual terá um domingo, assim como Campinas, um domingo também bastante chuvoso. Mínima de 18 graus, máxima de 26, chuva no qual promete se instalar pela cidade também com risco de enchente, chuva forte inclusive, que promete iniciar por volta de meio-dia e 1 hora da tarde. Inicia esse horário e só finaliza também pela parte da noite. Indo agora para a segunda-feira do trabalhador paulistano, mínima de 18 graus, máxima de 28, tempestades leves de raios e trovões, que também terá chuva na cidade, que se iniciará que vai se iniciar por volta de 1 e 2 horas da tarde, finalizando pela parte do finzinho da tarde. E agora a terça-feira do trabalhador paulistano, mínima de 20, máxima de 29, tempestade leve de chuvas, raios e trovões pela cidade, chuva, aquela chuva clássica da cidade, uma garoa pela parte da tarde, não promete ser uma chuva tão forte. Todavia, é bom preparar os agasalhos e o guarda-chuva para andar pela cidade. E agora na quarta-feira, mínima de 19, máxima de 28, tempestade de leves chuvas pela cidade, com zero risco de alagamento também, ao menos até o momento. E agora para quinta-feira, mínima de 19, máxima de 27, tempestades leves de raios e trovões pela cidade, mais um dia chuvoso pela cidade de São Paulo. E agora a sexta-feira, mínima de 19, máxima de 26, tempestades leves de raios e trovões também, umidade alta e risco de chuva de 50%. São chuvas fracas no qual vão se isolar pela cidade. Chuva que promete iniciar por volta das 9, 8 da manhã e finalizar pela parte da noite. Todavia, chuva que vai se intensificar e baixar ao longo do dia. E para finalizar, o sábado do paulistano será um sábado com mínima de 19, máxima de 26, tempestades leves de raios e trovões pela cidade. Todavia, um dia que promete ser bastante intenso pela cidade. Chuva que promete se iniciar pela parte da manhã, às 8 da manhã, e finaliza pela parte da noite, já pela parte da madrugada, inclusive. Resumindo, em São Paulo, estado de São Paulo, promete ser uma semana bastante intensa. Não uma semana fria como foi essa última, mas sim uma semana com bastante espancada de chuva. E agora indo para o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa terá um domingo bastante chuvoso também,
mínima de 24, máxima de 28, tempestades leves de raios e trovões pela cidade, todavia uma chuva que promete se instalar pela parte da manhã entre as 8 e meio-dia e também pela parte da noite, entre as 18 e as 23 horas, um dia que será bastante nublado na cidade maravilhosa. Agora, segunda-feira do trabalhador carioca, mínima de 24, máxima de 29, um dia parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva. Agora, terça-feira, mínima de 25, máxima de 31, um dia que promete ser bastante aberto. Sol, cidade quente, zero risco de chuva e, para quem não trabalha durante a semana, um ótimo dia para pegar uma praia. E agora a quarta-feira já promete ser o oposto. Mínima de 24, máxima de 30, tempestades leves de raios e trovões pela cidade e uma chuva que promete se instalar pela cidade pela parte da tarde. E a quinta-feira, mínima de 24, máxima de 29, tempestades leves de raios e trovões pela cidade, chuva que promete se instalar pela cidade mais uma vez pela parte da tarde, todavia se finalizando já pela madrugada carioca. Sexta-feira, mínima de 24, máxima de 28, chuvas fortes com trovoadas pela cidade, o dia mais intenso da semana. Chuva que promete se iniciar fortíssima pela parte da manhã, por volta de 9, 10 horas, e finalizar já pela madrugada. E para finalizar, o sábado do Carioca será um sábado, o dia inteiro nublado, com alto risco de chuvas, raios, trovões pela cidade, um dia que promete amanhecer bastante nublado, bastante fechado, e uma chuva que promete se instalar pela cidade por volta das 3, 4 horas da tarde e finalizar já pela madrugada. E esse foi mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. Boa noite, eu sou Manuela Fidalgo e no Hora Rural de hoje, fortalecimento. Carnes, embarque de pato crescem 18,9% em 2023, aponta a ABPA. A receita gerada pelas exportações nos 12 meses de 2023 chegou a 13,7 milhões de dólares. As exportações de carne de pato do Brasil cresceram em 2023, conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. No ano foram embarcadas 3,507 toneladas do produto, volume que supera em 18,9% o total exportado no mesmo período de 2022, com 2.950 toneladas. A receita gerada pelas exportações nos 12 meses de 2023 chegou a 13,7 milhões de dólares, desempenho 24,4% maior que os 11 milhões de dólares obtidos no ano anterior. Apenas no mês de dezembro foram embarcadas 484 toneladas, número 171,7% maior que o total exportado no mesmo período de 2022, com 178 toneladas. A receita obtida no mês chegou a 1,7 milhões, desempenho 115,6% maior que o saldo do 12º mês de 2022, com 791 mil toneladas de dólares. Abre aspas, o setor tem investido no fortalecimento da imagem internacional por meio de ações, por meio da marca setorial Brazilian Duck. O crescimento das vendas externas desse segmento de alto valor agregado e de produtos premium tem influência direta da estratégia setorial, que deve continuar a gerar importantes receitas cambiais para o Brasil, fecha aspas, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.
Maior importadora dos produtos brasileiros, a Arábia Saudita foi destino de 986 toneladas em 2023, volume 2% inferior em relação a 2022. Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos importaram 916 toneladas, número 32% maior, segundo o mesmo período comparativo. Outros destaques foram Catar, com 422 toneladas, mais 38%, México, com 266 toneladas, mais 11%, e Japão, com 238 toneladas, mais 54%. A estratégia de difusão internacional da marca brasileira seguirá forte em 2024, especialmente em ações em feiras internacionais. Isto especificamente no Oriente Médio, que é o nosso principal mercado. Já para fevereiro, realizaremos degustações de shawarma, sanduíche típico árabe, de pato, e promoção da imagem durante a Gulf Food, maior feira de alimentos do Oriente Médio, detalhou Luiz Rua, diretor de mercados da ABPA. Posicionamento. A associação questiona o governo federal sobre a importação de tilápia do Vietnã. Segundo a entidade, o lote de tilápia vietnamita chegou ao Brasil em dezembro de 2023, causando a preocupação. A Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, questionou nesta terça-feira, 16, os ministérios da Agricultura e da Pecuária e da Pesca e Aquicultura sobre a importação de tilápia do Vietnã. A importação brasileira de tilápia em 2023 estava assim: peso por quilo, 25 mil quilos. Valor, de FOB, 118,100 dólares. Preço por quilo, FOB, 4,72 quilos de dólares. Categoria de produto: filé de tilápia congelado. E o destino: São Paulo, origem Vietnã, data dezembro de 2023. Não temos informações se o lote passou por todas as análises de riscos, abre aspas, tá? Sanitários, de maneira a garantir sua segurança para consumo, disse Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR. Da mesma forma, não conhecemos o processo de criação, de processamento de tilápia no Vietnã, o que também consideramos preocupante, abre aspas, fecha aspas. Medeiros também expressou dúvidas sobre o custo da importação, que ele disse ser inferior ao custo de produção no Brasil. Isso é dumping, afirmou. Abre aspas. Além disso, a importação em si causa muita estranheza, já que o Brasil é o quarto maior produtor mundial de tilápia. Fecha aspas, disse Medeiros. Abre aspas. A tilápia brasileira prima pela qualidade e é sem dúvida uma das melhores do mundo, fecha aspas, complementou. O presidente executivo da Peixe BR também questionou a importação, considerando o desenvolvimento e a importância econômica e social da cadeia da produção de tilápia no Brasil. Abre aspas. A piscicultura brasileira é uma atividade em expansão que reúne mais de 1 milhão de produtores, sendo a expressiva maioria de pequenos, e gera igualmente cerca de 1 milhão de empregos, fecha aspas, disse Medeiros, e abre aspas. A representatividade social da atividade é gigantesca. A importação pode comprometer a própria sobrevivência de pequenos piscicultores, fecha aspas. Não há acordo para importação de tilápia do Vietnã, diz ministro. Em dezembro, o ministro da Pesca e Agricultura, André de Paula, negou a existência de qualquer entendimento comercial com o objetivo de importação de tilápia do Vietnã. Ele ressaltou o empenho do Ministério da Defesa dos Produtores Nacionais de Pescado. Abre aspas, o governo não propôs, discutiu, negociou ou assinou qualquer tipo de acordo comercial relacionado
a esse assunto. Após consultar outros órgãos do governo, podemos afirmar com certeza que esse acordo não existe, fecha aspas, afirmou o ministro durante uma audiência. Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, CRA. André de Paula lembrou ainda aos membros da CRA que para entrar em vigor qualquer acordo comercial precisaria da concordância do Congresso. Economia. Combustíveis, açúcar e soja mais barato reduzem a inflação no atacado do IGP, 10 de janeiro. O índice acumulou uma redução de 3,20% em 12 meses. Dos combustíveis, açúcar e soja desacelerou a inflação no atacado dentro do Índice Geral de Preços. 10 IGP 10 de janeiro, informou a Fundação Getúlio Vargas, FGV, nesta quarta-feira, 17. O IGP 10 passou de uma alta de 0,62% em dezembro para um aumento de 0,42% em janeiro. O índice acumulou uma redução de 3,20% em 12 meses. Abre aspas, combustíveis, açúcar e soja explicam a desaceleração do índice ao produtor, que registrou alta de 0,42%, aproximadamente metade da variação do mês anterior. Nesta edição, o óleo diesel atingiu o ápice do último reajuste autorizado pela Petrobras. Nas próximas apurações, o diesel terá uma contribuição menor para o arrefecimento da taxa do IPA, Índice de Preços ao Produtor Amplo. No âmbito do consumidor, cuja inflação passou de 0,22% para 0,46%, destaca-se o reajuste das mensalidades escolares, que deve impulsionar ainda mais a taxa do IPC, Índice de Preço ao Consumidor, ao longo de janeiro. Por fim, no índice da construção, o destaque partiu dos materiais e equipamentos, cuja variação passou de 0,20% para o 0,44%, justificou André Braz, coordenador dos índices de preços do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Livre FGV, em nota fiscal. O índice de preços ao produtor amplo, IPA, 10, passou da alta de 0,81% em dezembro para uma elevação de 0,42% em janeiro. Na análise por estágios de processamento, os preços dos bens finais passaram de alta de 0,36% em dezembro para 1,04% em janeiro, tendo como principal contribuição o subgrupo Alimentos in natura, cuja taxa acelerou de 1,25% para 8,91%. O grupo Bens Intermediários passou de 0,20% em dezembro para 1,42% em janeiro, influenciado pelo subgrupo Combustíveis e Lubrificantes para produção, cuja taxa saiu de 0,35% para 6,12%. O grupo Matérias-Primas Brutas passou de 2,45% em dezembro para 1,88% em janeiro, com contribuição dos itens soja em grão de 1,76% para 1,26%, cana-de-açúcar de 0,37% para 1,35% e mandioca em PIN de 3,44% para 2,61%. No sentido oposto, os movimentos mais relevantes ocorreram nos itens milho em grão, de 7,16% para 10,52%, leite in natura, de 2,92% para 0,74% e bovinos, de 0,18% para 1,57%. Soja, HEDGE, Point, reduz estimativas, mas pede cautela em cortes acentuados. Levantamento de janeiro da consultoria aponta a safra de 23 e 2024 de soja em 153,4 milhões de toneladas, contra 160,1 milhões no início de dezembro. Após as atualizações da Conab e do USDA sobre a safra brasileira de soja,
A HEDGE Point Global Markets também revisou suas estimativas, mostrando que está por trás do novo número. O levantamento de janeiro da consultoria aponta a temporada de 2023-2024 em 153,4 milhões de toneladas, contra 160,1 milhões no início de dezembro. Abre aspas, por trás desse declínio está um dezembro quente e seco, como já é de conhecimento do mercado. Ainda assim, há nuances que precisam ser discutidas, aponta o analista de grãos e óleos vegetais da companhia, Pedro Schisch. Segundo ele, a maior parte das áreas de soja está passando pelos estágios reprodutivos, que são os mais críticos, que designam a produtividade do grão. Abre aspas, a soja pode ser bastante resistente a condições climáticas ruins no início do ciclo, mas é nessas etapas de desenvolvimento que ela se torna mais vulnerável. Como se sabe, a disponibilidade hídrica suficiente é especialmente crucial nesse estágio. Fecha aspas. Mas as temperaturas mais baixas também ajudam. Condições climáticas. Schisch lembra que, de modo em geral, as condições climáticas em dezembro não foram as melhores, visto que as temperaturas foram bastante altas durante o mês e a precipitação em média ficou abaixo do necessário. Abre aspas, mais calor significa mais evaporação, o que acentua a questão de falta de água, que certamente afetou as safras este ano. Ainda assim, na segunda metade do mês, houve melhora, uma tendência que parece continuar em janeiro. A temperatura nessas 2 primeiras semanas tem sido muito mais amenas e, portanto, benéfica para as culturas. Além das temperaturas mais baixas, a precipitação também melhorou, explica o analista, fecha aspas. Para muitas áreas, essa melhora não pode trazer maiores produtividades, pois os danos sofridos já eram irreversíveis quando o clima começou a melhorar, lembra ele. Entretanto, para muitas outras áreas ainda há tempo, e as melhores condições podem impedir que a produção nacional continue em queda, fecha aspas. Saúde das plantas de soja. A HEDGE Point considerou em sua revisão de safra o índice de vegetação por diferença normalizada, NDVI. O NDVI é utilizado para quantificar o quão verde está a vegetação e é útil para entender a densidade da vegetação e avaliar as mudanças na saúde das plantas, o SGS. Embora não seja perfeita, a medida tem uma boa correlação com a produtividade. Assim, o analista da empresa afirma que, levando esse dado em consideração, há 2 fatores a serem observados. O primeiro é que regiões importantes como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Mato Piba, por exemplo, estão todas abaixo do nível do ano passado, portanto, muito provavelmente terão resultados piores, o que justifica a tendência recente dos números de safra, aponta Schick. No entanto, para a consultoria, o segundo fator é que pode suavizar o tom de quebra de safra. É que o NDVI está em sua maior parte, em torno da média de 20 anos na maioria dos estados do Brasil. Para fins de comparação, podemos ver quão abaixo da média estavam as safras do Rio Grande do Sul em 2021, 2022 e 2022 e 2023, ambas com grandes quebras de safra de soja para o estado, diz. Assim, para a HEDGE Point, embora certamente haja motivos para os cortes de safra vistos por entidades públicas e privadas, é melhor ter cuidado com números muito baixos. Celular pode ser aliado para descobrir câmeras escondidas em quartos. Veja como se proteger. Especialistas ouvidos pelo jornal BKM sugerem usar smartphone para procurar reflexos e luzes que podem indicar a presença de equipamentos suspeitos em acomodações. Não são raras as histórias de turistas
que encontraram câmeras escondidas nas acomodações em que se hospedaram. Em um caso recente, um casal descobriu uma embutida na tomada do quarto em um resort em Porto de Galinhas, na cidade de Ipojuca. Ainda que seja usada para fins de segurança no local, a gravação de imagens sem autorização pode configurar crime. O Código Penal prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa, para quem gravar cenas íntimas sem o consentimento de quem está nelas. Para quem se hospeda ou aluga um imóvel, não existe uma forma simples de garantir que as acomodações estejam completamente livres de câmeras escondidas. Mas o celular pode ser um aliado para diminuir os riscos. Especialistas ouvidos pelo jornal BKM explicam que, logo após chegarem à acomodação, turistas podem seguir um passo a passo para checar a segurança de quartos e banheiros e aproveitarem a viagem com mais tranquilidade. A pessoa pode verificar a lâmpada, as tomadas, os relógios para procurar equipamentos acoplados. Todo equipamento eletrônico que tem energia elétrica ou que não deveria estar naquele lugar pode ser verificado. Alerta Alexandre Armelini, diretor da empresa de cibersegurança Cipher. Siga as dicas a seguir. Dica número 1. Procure reflexos de lentes de câmeras. Com o quarto mais escuro possível, ligue a câmera do celular com o flash ativado e olhe pela tela para ver se a luz está refletindo pequenos pontinhos em lugares incomuns, como detector de fumaça ou luminárias. Esse reflexo pode revelar a presença de uma lente de câmera. Dica número 2. Busque luzes infravermelhas. Ainda no ambiente escuro, com a câmera do celular e o flash desligado, veja se você encontra uma pequena luz roxa piscando no quarto. Ela pode indicar a existência de uma câmera capaz de registrar imagens no escuro. Dica número 3. Confira as tomadas. Use equipamentos como carregador de celular para testar as instalações elétricas do quarto. Se as entradas forem do mesmo padrão que o plug do equipamento e não for possível conectá-la à tomada, ela possivelmente foi adulterada. Dica número 4. Verifique os espelhos. Aponte a lanterna do celular para os espelhos em busca de pontos transparentes. Toque nos vidros para conferir, pelo barulho, se eles estão ocos, o que pode ser um indício de que existam equipamentos embutidos. Essa técnica de espionagem exige um espaço considerável atrás dos espelhos, então diz respeito aos que estão colocados em molduras ou caixas que os distanciam da parede. O que fazer além disso? Na busca por câmeras, concentre-se em locais em que elas poderiam, de fato, ser escondidas. É o caso de pontos mais altos e nos cantos dos quartos, bem como os que estão próximos às tomadas e que possam ficar camuflados atrás de decorações, por exemplo. Também é importante checar acessórios que possam ser emprestados pelo estabelecimento, como carregadores de celular. Eles podem ter uma pequena luz, onde é possível manter uma câmera acoplada. Mas ainda que as câmeras sejam discretas, elas não chegam a ser microscópicas. As lentes podem caber
num buraco da tomada, mas por trás elas chegam a ter o tamanho de uma moeda, explica Hugo Bernardes, professor e mestre de Engenharia Eletrônica do Instituto Mauá de Tecnologia. Não existem câmeras muito pequenas de fácil acesso. As câmeras minúsculas custam muito caro. Então, o que se encontra são câmeras um pouco maiores com um circuito de alimentação. Podem até existir câmeras com baterias, mas elas duram pouco, afirma. Segurança, mas sem paranoia. É possível ir além e usar ferramentas que identifiquem dispositivos que estão usando Wi-Fi ou comprar acessórios com detectores de radiofrequência para buscar câmeras escondidas. Mas como os métodos podem conter informações técnicas, eles podem mais confundir do que ajudar. A busca por emissões de frequências também podem ser prejudicadas pela presença de outros aparelhos, diz Bernardes. O seu celular já emite radiofrequência, bem como um notebook, uma lâmpada inteligente, Wi-Fi e o próprio rádio. Apesar das medidas de segurança, a orientação é evitar que a preocupação estrague o momento de lazer. Isso porque não é possível ter 100% de certeza de que a acomodação ou qualquer outro espaço público esteja sendo vigiado. Temos que tomar muito cuidado para não ir para o lado da paranoia, senão ninguém mais tem vida, diz Armalini. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Com vocês, o seu jornal de entretenimento. Diretamente do estúdio BKM. Começa agora mais um Jornal BKM, com mais uma edição do entretenimento no Brasil e no mundo. Muito bem, e vem aí, Ilhados com a Sogra, segunda temporada do reality Fenômeno da Netflix é confirmada. Participante da primeira temporada de Ilhados com a Sogra, reality foi renovado para novo ano. Ilhados com a Sogra, reality show brasileiro apresentado por Fernanda Souza na Netflix, foi renovado para a segunda temporada. No top 10 dos mais assistidos da plataforma desde a estreia. Em 9 de outubro, o programa se tornou um queridinho do público ao colocar genros, noras e sogras para conviverem em uma ilha deserta e passarem por provas em busca de um prêmio de R$500 mil. A informação foi confirmada pela coluna Play do jornal O Globo. Ainda não há data definida para o início das gravações nem para a estreia dos novos episódios. A produção original foi desenvolvida pela Mixer e tem direção de Sara Rodrigues, Vivian Alano e Ricardo Pérez. Em Ilhados com a Sogra, familiares com problemas de relacionamento são desafiados a enfrentar dinâmicas de convivência e expor seus problemas interpessoais. Na primeira temporada, 6 casais foram levados a uma praia isolada, acreditando que disputariam junto um prêmio milionário. Porém, as sogras se tornaram elementos fundamentais para a disputa, e os pombinhos foram separados,
genros e noras tiveram que conviver com suas sogras e enfrentar seus problemas para ganhar a competição. Os filhos, porém, acompanhavam tudo à distância, confinados em um bunker. O reality é o segundo apresentado por Fernanda Souza na Netflix. Eita, meu Deus do céu! Olha só, que situação! Viver ilhado com a sogra. Meu Deus do céu! Algumas sogras são gente boa. Agora tem umas que só pela graça do pai. Boa sorte a esses genros e essas noras para ficar tanto tempo em um só lugar, isolado do mundo com as sogras. Agora preste atenção nessa notícia. Golpistas fingem ser Roberto Carlos para iludir e extorquir fãs apaixonadas. Equipe do cantor faz alerta para evitar prejuízo financeiro a quem acompanha na internet. Famosas por sua devoção, as fãs de Roberto Carlos se tornaram alvos de tentativa de golpes nas redes sociais, especialmente no Facebook. Estelionatários se passam por profissionais do ídolo romântico para tentar vender ingressos falsos de shows ou espalhar vírus capazes de acessar contas bancárias. Em um dos golpes, a admiradora recebe mensagem de que teria sido selecionada para ganhar um telegrama digital do artista. Quem clica o link abre caminho para os hackers. Há também o oferecimento de ingressos em sites não autorizados. Os produtores de Roberto Carlos não se responsabilizam por compras realizadas fora dos endereços informados na página oficial. Avisam ainda que ninguém entra em contato direto com seguidoras para manter conversas ou vender algo. Alertam que o cantor não possui perfis pessoais em redes sociais nem aplicativos como o Telegram. Apaixonadas, muitas mulheres acreditam nas mensagens românticas disparadas no privado por enganadores. A esperança de conhecer um ídolo gera descuido com segurança virtual. Roberto Carlos está em férias. Retoma a agenda de shows em março com apresentações em Montes Claros, Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasília, Santo André, São Paulo e Curitiba, São Paulo. O site do cantor é robertocarlos.com, sem BR. Lá estão os links para as redes sociais oficiais. Preste atenção. Se nem Roberto Carlos conseguiu escapar dos golpistas, que dirá nós? Temos que ficar de olho aberto, temos que ficar atentos com esses enganadores nas redes sociais. Olha aí, era só para vestir o básico. Virgínia, grávida, faz viagem internacional de macacão colado. Faz influenciadora receber críticas. Virgínia recebeu críticas depois que escolheu um macacão estampado para usar durante a viagem de férias com o marido, Zé Felipe, e o sogro Leonardo e Poliana Rocha pela cidade do Cabo. Depois que anunciou que está grávida pela terceira vez, Virgínia chegou a causar polêmica ao dizer que engravidou durante sua estadia no cruzeiro de Neymar. Agora a influenciadora está curtindo um descanso ao lado do marido, Zé Felipe, e dos sogros Leonardo e Poliana Rocha. Durante a viagem na cidade do Cabo, que fica na África do Sul, Virgínia publicou fotos com um look aparentemente novo. A influenciadora, que já é mãe de Maria, Alice e Maria Flor, usou um macacão justo e estampado. A peça tinha alça fininha e decote. Como o macacão tinha estampas com cores bem marcantes,
O look foi finalizado com a influenciadora usando tênis branco. Em comparação, há alguns meses, a barriga de Virginia está começando a surgir, mas nada ainda marcante. O que pegou nos comentários da publicação foi a roupa mesmo. Virginia tem roupa criticada durante férias com família. Depois da publicação de Virginia, pipocaram comentários no seu perfil no Instagram. Algumas seguidoras da Beldade não curtiram sua roupa não. Abre aspas. Amiga, você está na África. Era só para vestir o básico. Fecha aspas. Uma seguidora comentou e ganhou 3.000 curtidas. Abre aspas. Virginia é linda, porém raramente acerta no look. Fecha aspas. Percebeu outra seguidora. Abre aspas. O stylist dela odeia ela muito. Fecha aspas. Apontou a terceira se referindo ao estilista da influenciadora, cunhada de João Guilherme. Abre aspas. Não dá para acreditar que ela tem stylist para escolher numa viagem internacional essa roupa. Fecha aspas. Se surpreendeu a quarta. Às vezes ser famoso não dá muito bom não. Meu Deus do céu, gente, o que o povo tem a ver com a roupa da menina? O estilista dela, o dinheiro que pagou a roupa foi ela, foi o dinheiro dela, o corpo é dela, o gosto é dela e o povo criticando a menina. Vai entender esse mundão das redes sociais, né? Vai entender. E essas foram as notícias do entretenimento do seu jornal BKM pra você. Pizzaria entrega pizza de papelão a cliente que fez Pix de 1 centavo e enviou comprovante falso. O golpista tentou enganar a pizzaria enviando um comprovante falso editando o valor. O dono do local disse que não é a primeira vez que ele sofre tentativas de golpes e que já teve prejuízo. O dono de uma pizzaria resolveu enviar uma pizza de papelão a um cliente que fez um comprovante de Pix falso. Na hora do pedido, o proprietário percebeu que na conta do estabelecimento havia entrado o valor apenas de 1 centavo e não os R$ 74,90 que estavam no comprovante falso. Por isso, ele resolveu se vingar do cliente. O caso aconteceu no último dia 17 em Colinas do Tocantins, no norte do estado. O dono da pizzaria, que não quis se identificar, disse que a tentativa de golpes são comuns e variadas. Ele explicou como foi a ação do cliente dessa vez. Eles ligam aqui e tentam vários tipos de golpes. Este foi um deles. Ele, o golpista, solicitou a pizza e pediu o meu Pix. Falou que ia pagar e mandou 1 centavo para pegar os dados da minha conta. Alterou o valor, alterou o nome e mandou um comprovante falso, como se tivesse feito no valor da pizza, contou o dono da pizzaria. Após a pizza de papelão ser entregue, o jovem ainda respondeu com deboche, elogiando o prato. Top demais, ó, disse na mensagem. O proprietário disse que estava indignado quando mandou a pizza falsa. As autoridades disseram que não podem fazer nada. Os meninos continuam fazendo isso, então resolvi pagar na mesma moeda, desabafou. Outros golpes. Dessa vez o dono percebeu o golpe a tempo, mas ele afirma que já foi vítima em outras situações.
Já perdi mais de R$ 400 em um golpe uma vez, explicou. Segundo o dono, os golpistas tentam de tudo para conseguir enganar. Em outras ocasiões, um deles já se passou por policial. Ele pediu 3 pizzas e 3 refrigerantes para entregar na delegacia. Achei estranho a foto de perfil, disse o dono. Para você que tem seu estabelecimento no ramo da alimentação, é bom ficar mais atento a todas as mensagens e ligações que você recebe em seu estabelecimento, em suas redes sociais. É bom estar atento para não cair em tais golpes de tais golpistas. Eu sou tipo peão, desde pequena na lida vivendo no mato. Aqui tem boi, tem plantação. Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo. Aí me aparece um playboy de carro rebaixado, estilo vida louca, querendo passar mel na minha boca. Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você. Nós gosta de som, tripidante, cerveja, churrasco. Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você. Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro. Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você. Nós gosta de som, tripidante, cerveja, churrasco. Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você. Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro, e ele é cercado de arame farpado. É mais uma da goiabeira. Eu sou tipo peão, desde pequena na lida vivendo no mato. Aqui tem boi, tem plantação. Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo. Aí me aparece um playboy de carro rebaixado, estilo vida louca, querendo passar mel na minha boca. Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você. Nós gosta de som, tripidante, cerveja, churrasco. Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você. Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro. Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você. Nós gosta de som, tripidante, cerveja, churrasco. Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você. Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro, e ele é cercado de arame farpado. Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro, e ele é cercado de arame farpado. Nós é da roça, bebê.